Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Alegria de estar aqui falando com você mais uma vez. E esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. E nessa feita, eu recebi uma pergunta da irmã Angélica, que é uma das nossas seguidoras lá no Instagram, @falando de Bíblia. Você já conhece? @falando de Bíblia é o nosso Instagram. Segue a gente lá. E faça como a nossa irmã envia a sua pergunta. Ela pergunta aqui, Pastor Paulo Nascimento, falando de Bíblia, as viúvas hoje não são mais viúvas. O cônjuge morre e logo depois o outro já está com alguém. Eu tenho 54 anos e o moderno me assusta. Pastor, o que você acha disso? Falando de Bíblia. Ô, minha querida irmã, essa história sobre as viúvas não é nova, não. É antiga. A igreja lá do primeiro século, em Atos dos Apóstolos, Lucas retratou um problema entre as viúvas helenistas e as viúvas judias, onde a instituição dos diáconos ela aparece para que também as viúvas pudessem serem assistidas através da obra social, porque parecia que havia um revanchismo entre elas e, na verdade, havia um problema ali por conta de alguém que queria bagunçar o negócio, acreditando que por eles estarem ali, alguma coisa deveria beneficiá-los. E, na verdade, o evangelho é uma balança de medida correta. Ela não é 2 pesos e 2 medidas, não. Ela é um peso para todo mundo. E aí, quando você vai falar de viuvez, a gente precisa pensar um pouco mais nas coisas em que a Bíblia fala para nós sobre esse assunto. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo de número 5, a epígrafe diz acerca dos velhos e viúvas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como as irmãs em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Verso 3 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Verso 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja, verso 9, marque aí na sua Bíblia, falando de Bíblia, verso 9 da primeira carta de Paulo aos Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, verso de número 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tem que ter 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Verso 11. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação para haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendam também a andar
ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Verso 15. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorrais, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Você já leu o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4? Quando aquela viúva que tem o credor batendo na porta e está prestes a ter os seus filhos como pagamento da dívida, sendo retirados dela para serem levados para serem escravos. Deus está do lado da viúva. Olha o que diz. E por que o profeta não disse assim, Deus me revelou? Ele só disse para ela o que estava já na lei do Senhor. Êxodo capítulo 22, verso de número 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Verso 23. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Deus está dizendo assim, não aflige a causa da viúva, atende. Porque se ela clamar, eu vou levantar a minha espada. Deus havia falado com Moisés que ele estava do lado da viúva. É por isso que o profeta vai dizer para ela assim, vai nos teus vizinhos e pede vasos emprestados. Ninguém poderia negar para ela o favor, porque ela era viúva. Só que o problema de hoje é que tem gente que morre precocemente, tem gente que morre assim, novo. E a mulherada fica aí, né? Você tem direito de casar, irmã, novamente, você está viúva. Você tem direito de dar continuidade à sua vida. Você não pode ficar no luto a vida toda, chorando, dizendo, acabou a minha vida, o que vai ser de mim? Foi me tirado o direito de ser família. Não! Você pode sim reconstruir, recomeçar. Agora, só é recomendado uma mulher ser viúva se ela foi esposa de um só marido, se ela teve boas obras e ela tem, a partir dos 60 anos, foi hospitaleira, lavou os pés dos santos. É assim que a Bíblia diz. E a nossa irmã, ela traz para nós um assunto em voga, a irmã Angélica, a quem eu quero agradecer aqui sobre essa pauta, porque tem momentos no nosso dia a dia que nós estamos deixando as viúvas de lado, as que verdadeiramente são viúvas. E que tem uma turma que o marido, o corpo nem esfriou e já está casando de novo. Tem outros que a mulher nem começou a se decompor e já está noivando de novo. Ô, gente! Vamos cada coisa por vez? Vamos viver cada etapa da nossa vida sem queimar as etapas? Viúva na Bíblia, segundo o que Paulo falou para Timóteo, é a partir dos 60 anos, foi esposa de um só marido, tem boas obras, lavou os pés dos santos e foi hospitaleira. Que Deus abençoe as nossas viúvas, nossas irmãs que batalham. E se nós não cuidarmos delas, nós somos piores que os infiéis. Vamos cuidar do nosso povo. Vamos cuidar dos que estão necessitados dentro da casa de Deus, que estão do nosso lado, que são corpo de Cristo junto com a gente, comungam da mesma fé. Nós não podemos deixá-las desamparadas. Volto a dizer, o corpo diaconal foi levantado por conta dessa intriga que teve entre as viúvas helenistas e judias, porque havia uma indiferença entre as tais, mas na verdade ambas deveriam serem assistidas. Que Deus abençoe a nossa irmã Angélica, que é seguidora lá do canal, lá do Instagram, @falando de Bíblia oficial. Muito obrigado pelo carinho com Falando de Bíblia. Cada um dos meus irmãos, de perto, de longe, dentro do Brasil, fora do Brasil,
meu beijão no coração de vocês, um grande abraço. E esse foi mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.